Caros colegas, nesse dia 3 de dezembro, venho aqui muito rapidamente trazer um esclarecimento a respeito dessas patologias contemporâneas, as psicopatologias contemporâneas. Achei que seria necessário, e espero que seja bem sintético, mas é porque venho me perguntando por que a psicanálise não tenta esclarecer de uma forma mais objetiva o que nós temos vivido como, eu chamaria, uma epidemia de egos mal construídos ou mal consolidados, como diria o Winnicott. Não pretendo citar mesmo muitos autores, lembrei dele porque ele também reconhecia essa falha, né? Mas eu acho que vocês têm sim, né, a necessidade de entender por que nós estamos lidando com uma patologia que na época do Freud nem havia nessa incidência tão grande. Ele mesmo, e é muito interessante, ele previa, né? Ele fazia uma previsão de que no futuro, e o futuro é agora, nós teríamos que estar lidando com aquilo que ele chamou de neuroses narcísicas. Na época ele só falava em termos de neurose, mas hoje nós sabemos que essas patologias é o que eu venho chamando de próteses psíquicas. Claro que não é de minha autoria, né? Isso tem sido falado por alguns analistas contemporâneos, mas é bem importante porque isso fica muito evidente quando justamente o sujeito não conseguiu ser ajudado, né? Justamente chamamos até de uma falha básica, ser ajudado muito precocemente, na tenra infância, a ter as suas angústias corporais numa continência. Eu vou repetir essa palavra, né, porque é muito importante, a continência. Esses sujeitos, esses indivíduos, ficam com uma necessidade de adicionar o que nós chamamos de próteses. Pode ser álcool, podem ser drogas, pode ser gordura, pode ser um par amoroso, pode ser, por exemplo, fúria, né? Essa explosão de raiva. Mas isso tudo por quê? Se não fizer isso, se não tiver essa adição, vamos chamar assim, não sente que existe, a existência que está em questão. É tão importante que a gente possa reconhecer, não se tratam mais de neuroses como na época justamente que eu me referia mais antiga, porque não está se falando da repressão da sexualidade, e sim justamente desse ego, que nós dizemos que inicialmente é um ego corporal, que não teve a continência necessária para se sentir um eu. E sendo assim, vai precisar fazer esse movimento, que podemos dar esse nome mesmo, como se fossem próteses, né? Dentro disso, vejam, é muito simples também, sem precisar rebuscar muito, né? Essa breve explicação, porque também não é o meu jeito, esse palavreado muito rebuscado. Eu acho que é importante que seja bem simples. São 3 angústias corporais da natureza humana que nós todos temos e temos que justamente, né, de certa forma, sermos apaziguados dessas angústias. Quais são? Liquefação, que a gente chama, ou derramamento, ou dissolução. Tem também a explosão e a queda sem fim. A queda sem fim é a sensação que o bebê às vezes tem de despencar, de cair. São essas 3 angústias, de forma muito objetiva, que vão precisar de que não só a função materna, mas de quem cuida, de quem está em torno, vão precisar que elas sejam justamente contidas. Eu estou fazendo o gesto porque é justamente de continência que se trata. Então nós vamos ter que reconhecer que dentro dessa falta de contato, e é nisso que é importante da nossa tal vida moderna, essa falta de contato dos adultos que estão no entorno da criança produz justamente essa falha, que chamamos de falha básica, e que vai gerar então depois essa tal necessidade que eu estou apresentando aqui. Vejam, é importante assinalar que temos feito, né, claro, muitas vezes, alguns diagnósticos de perverso, psicopata, diagnósticos que são graves, claro, mas eu acho que o mais importante dessa atualidade da psicanálise é reconhecer que é grave também, justamente, um ego não estar construído. E se ele não estar construído, ele vai precisar, estou me repetindo,
fazer esse movimento de prótese. É por isso que é delicado, né, o trabalho analítico, porque é quase ter que inaugurar aquilo que não houve. E é por isso que nós temos, ainda bem, na transferência, né, essa técnica analítica que vai repetir uma situação, mas para inaugurar justamente uma continência. E aí, na maioria dos casos, ainda bem, trabalhar essa construção do ego. A aquisição do ego não é simples e também não vem pronto. Muito obrigada, até já.